Obrigada pela presença de todo mundo. Desculpem pelos transtornos, mas acho que é um pouco isso mesmo, né, que a gente faz sempre. Improviso, e vai se virando, e acho que muito do funcionamento do sistema das artes como um todo, ainda mais no contexto que a gente está, é meio que isso, e o importante é fazer. Então, acho que ontem a gente fez uma dinâmica interessante, que foi ouvir o que cada um tinha para falar e fazer um fechamento com a participação de todo mundo. Então, vamos seguir o baile, né? Marcelo, você começa? Posso começar. Então, tá bom. Então, eu estou super entusiasmado com a ideia que foi colocada ontem de uma escola de arte em Nova Friburgo. Eu acho que é de extrema importância a criação de uma escola de arte em Friburgo. Porque, assim, existem muitos artistas em Nova Friburgo. Nem todos têm a possibilidade de ter uma formação. Eu acredito no artista autodidata também, mas é uma exceção. E por muito tempo eu acreditei que uma escola de arte não fosse necessariamente um dado importante na formação do artista, porque eu fui aluno da UFRJ na EBA e foi um momento de transição, eu acho, da escola. Ainda existia uma velha guarda na escola e eu tenho eu tenho alguns vícios que eu acho que eu consegui tirar esses vícios do meu trabalho, mas por conta de uma escola de arte. Eu acho que a escola de arte, tanto ela pode ser super positiva, eu continuo acreditando numa escola de arte. Foi fundamental ter feito a EBA, a UFRJ, mas eu tenho várias restrições a essa minha formação, porque eu precisei de verdade de tirar alguns dados que me foi passado, entendeu? E eu acredito na escola de arte. Mas por que eu estou falando isso? Porque não só uma escola de arte para formar artistas, mas para pessoas que não necessariamente têm um trabalho de arte, que possam frequentar a escola de arte. A arte como currículo da escola pública, ela é fundamental. O Marcelo falou uma coisa muito importante, que é criar essa escola sem ser especificamente só para os alunos. Ela tem que estar aberta para o público, né? Para o público poder ter acesso, de novo o que a gente falou ontem, vou repetir o que foi dito, não ficar essa coisa distante de arte, uma coisa que você não pode tocar, que você não pode comprar, que você não pode ter acesso. E a escola vai trazer isso para todo mundo, né? Com cursos ou com formação de profissional. E a escola é esse o caminho, né? O curso é esse caminho. É mostrar para quem já tem talento qual é o caminho que tem que seguir, a orientação. Marcelo falou isso também, né? E a escola vai trazer isso e proporcionar que outros caminhos se abram, exposições sejam montadas, artistas conheçam os artistas daqui, os outros de fora venham para cá, para fazer esse intercâmbio, né? A escola vai movimentar isso, a arte vai circular na cidade, aqui e fora, né? A troca vai ser desse jeito. Bom, eu queria agradecer ao Marcelo, ao Carlos Borges, aos colegas aqui da mesa, especialmente a audiência, por estar presente. É um prazer poder discutir algumas ideias com vocês. Eu vou talvez fazer uma colocação assim, talvez baseada um pouco em alguns porquês e alguns acasos, como as coisas foram sendo de alguma maneira construídas para que chegasse a esse ponto quase curioso para mim de ser denominado de um colecionador. Quer dizer, isso para mim me causa um certo ainda espanto quando eu ouço essa palavra, a coleção do Marcelo. Eu fico um pouco ainda
em dúvida, né? Apesar de entender e aceitar. Assim, todo mundo, né, quando faz uma atividade intelectual, tem uma espécie de uma trajetória, né? Uma trajetória histórica, uma trajetória familiar, uma trajetória individual, que reúne todas essas influências. Então, certamente, quer dizer, a minha infância e adolescência teve uma influência muito grande dos meus pais, que são médicos. Eu sou médico, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou professor de uma área que é dentro da biologia e dentro da medicina, que é a imunologia. Então, eu sou um cientista, faço investigação científica e, desde a infância, tive a oportunidade de viver num ambiente em que meus pais, médicos, tinham um grande interesse por arte. E minha mãe, por exemplo, é a maior colecionadora de um artista gaúcho que se chama Ado Malagoli, que é um artista modernista. E ela colecionava objetos também, de antiguidades. Então, a gente viajou e aqui no Rio de Janeiro e na Europa ia a museus. Então, sempre houve uma influência desse universo da arte, da cultura, mas dentro de uma visão bastante tradicional, quer dizer, até a arte moderna, né? E no ambiente que eu sempre vivi, não dos meus pais, mas dos amigos, né, da medicina e tal, a arte contemporânea é sempre vista com um olhar, de alguma forma, talvez preconceituoso. Isso aqui eu posso fazer, isso daqui qualquer um pode fazer, isso daqui uma criança faz. E quando comentando trabalhos de artes de pessoas que eu vou, inclusive, talvez mencionar, porque algumas foram experiências para mim muito reveladoras. Então, tem esse primeiro momento, né, que é a minha formação da infância e da juventude, e certamente, quer dizer, quando eu conheci a Nena Baltar e eventualmente começamos a namorar e eventualmente nos casamos, isso porque são coisas que você não sabe se vão acontecer e você não explica muito bem por que aconteceram, né? Depois elas fazem sentido, né? Quando você olha o passado para trás, ele faz sentido, mas naqueles momentos, de fato, eram situações... E aí, dentro disso, eu conheci também o Marcelo e o Joaquim, e talvez a gente tenha até se esbarrado nessa época, o Cazu, o Irra. Então, em 86, se eu não me engano, ou 87, teve o Salão Nacional, o Salão Carioca, talvez, e me lembro do Marcelo saindo dentro de um ovo e umas colunas gregas, e ele acho que ganhou o primeiro prêmio do Marco Molina. Então eram personagens, né? Eu fazendo medicina, uma turma de 130 alunos bem tradicionais e ao mesmo tempo convivendo nesse ambiente de pessoas que trabalhavam e trabalham com arte, né? E principalmente arte contemporânea. E já nessa época eu fiquei muito impressionado, entre os vários artistas, com o trabalho do Marcelo, principalmente naquela época com o trabalho de gravura e de desenho, que eu gostava muito desses trabalhos do Marcelo. Então, foi abrindo um universo, quer dizer, as galerias, os museus que a gente passou a frequentar juntos, a Nena, de certa maneira, me guiando nesse olhar, né? E o trabalho dela, o trabalho da Lúcia Vignoli, são momentos muito próximos, né? E, de certa maneira, isso remete a essa ideia do nome da exposição, de se chamar Proximal, é relacionado a essa enorme proximidade que foi sendo construída com os artistas. Porque eu passei a observar o processo de investigação desses artistas, e aí perceber que
apesar da ciência e a arte terem aspectos muito distantes, eles têm um aspecto pessoal de investigação que é o que me parece e me atrai mais, quer dizer, quando eu vejo a trajetória de um cientista e quando eu vejo a trajetória de um artista. No âmbito da ciência, eu também noto que a gente, estando alijado, né, dos grandes centros de geração de conhecimento, ainda assim, a gente é capaz de, a partir daquilo que a gente fez, publicar um artigo científico que pode não ser na revista que a gente consideraria mais justa para a qualidade daquele trabalho, mas ainda assim a gente vai publicar esse trabalho e esse trabalho vai estar numa ferramenta de busca que todo mundo fazendo ciência vai encontrar, e se o seu trabalho é bom, com o tempo ele passa a ser reconhecido como tal. E sempre me espantou que na arte, artistas muito bons, dentro da minha perspectiva, não têm, ou não tinham, ou demoram a ter a oportunidade de mostrar o trabalho deles, né? Então, essa também passou a ser uma questão, né? Mas isso eu estou contando para vocês, mas até aí ainda não entrou nada de um futuro colecionador. E assim, a primeira obra que eu comprei foi uma obra que a gente comprou em Cusco, e era uma encomenda que a gente comprasse alguns cusquenhos, e a gente comprou alguns cusquenhos medianos, até que, perguntando, investigando, a gente soube de um restaurador de um museu de arte sacra em Cusco e tal, e a gente foi e conversou, e de fato ele tinha um cusquenho maravilhoso, que era feito por ele, baseado nos tecidos e nos pigmentos que ele usava para o processo de restauro. E a gente comprou esse quadro, essa pintura, colocamos num canudo super apropriado e saindo de Cusco, descendo. Então, em Santa Cruz de la Sierra, eu fui preso na Interpol, acusado de ser um ladrão de obras sacras bolivianas. Então, meu primeiro trabalho já foi uma luta para conseguir manter esse trabalho na minha coleção, que começava ali, né? Sem a ideia de ser uma coleção, quer dizer, eu não havia a menor ideia de que aquele seria o germe, o primeiro trabalho da coleção. Então, assim, apesar desse ter sido o primeiro trabalho que eu adquiri pessoalmente, depois a nossa casa era rodeada de trabalhos da Nena e de trabalhos que a Nena trocava com outros artistas. Então, nesse momento, também não era uma coleção, e não era a minha coleção. Se é que hoje dá para dizer que a coleção é minha, eu acho que a coleção é nossa, mas há uma controvérsia sobre isso. Então, esse ambiente do lar, ele era rodeado de obras de arte que não constituíam ainda alguma coisa que possa ser denominada exatamente de coleção. E aí, talvez assim, em 2009, eu me lembro que eu passei uns 40 dias fazendo um curso na Suécia, e aí ali eu acho que eu tive de fato uma revelação, assim, não uma revelação religiosa propriamente dita, mas eu fui no Museu de Arte Moderna, ou de Arte Contemporânea de Estocolmo, e estava praticamente vazio, acho que eu estava sozinho no museu, talvez. E me lembro, eu entrei no museu, eu me lembro perfeitamente, assim, na entrada do museu, no primeiro corredor, tinha uma lótus verde e amarela, uma espécie de uma baratinha. E aquilo me chamou a atenção e tal. Só que, nesse museu, nesse dia, nesse período, estava tendo, talvez, uma das maiores retrospectivas do Robert Smithson. E eu não conhecia bem, quer dizer, a gente já falava às vezes, né, do Robert Smithson em casa e tal, mas
eu estava sozinho e numa sala em que estava passando aquele Hotel Palenque, em que ele vai comentando com slides e relatando o espanto dele daquele hotel, acho que no México, falando sobre a destruição e, ao mesmo tempo, a estética e o espanto. E aquilo realmente era um misto de dar gargalhadas e ficar parcialmente deprimido. Assim, era uma coisa absolutamente genial. E os trabalhos em que ele tinha montinhos com espelhos e com pedras e toda aquela revelação de estar diante de um experimento de muitos anos de um artista genial. Quer dizer, aquilo realmente me provocou uma mudança, né, de maneira de ver. E depois me lembro também vendo um trabalho do Cildo, acho que se chama Missões, em que há os ossos e as hóstias e lida com essa questão no Parque Lage. Ele fez houve um debate e aquilo me impressionou muito também. Então, até aí eu ainda propriamente não tinha começado a adquirir. Acho que talvez comecei um dos primeiros trabalhos que eu adquiri, e isso também é uma outra questão, né? Assim, os trabalhos, eles têm uma personalidade, né? Quando você os adquire, você tem uma lembrança de quando os adquiriu e por quê, em que contexto e tal. Então, um dos primeiros trabalhos, acho que foi o Avião, né? Que é um trabalho que o Marcelo fez em Nova York e com teclas de computador, numa espécie de um cobertor de uma companhia aérea, talvez. E esse trabalho eu gostei muito, e ao mesmo tempo depois vi esse trabalho num vídeo que o Marcelo fez com a Bia Pimenta, e esse trabalho foi feito um pouco antes do ataque terrorista às Torres Gêmeas, e depois no vídeo aparece o Marcelo enrolado nesse trabalho. Então tem toda uma história, e também essa parceria com o Marcelo passou a ser uma parceria que eu passei a adquirir alguns trabalhos do Marcelo. Então, num certo momento eu tinha alguns trabalhos do Marcelo. Talvez a minha última aquisição, por outro lado, foi um trabalho do Ronald. Um trabalho do Ronald que eu vi alguns anos atrás, não muito, na Laura Alvim. E gostei demais. Quer dizer, aquela exposição é maravilhosa, né? O Nimbo Oxalá e o Rastro de Fogo. Fogo Cruzado, em Santa Teresa, e as fotos e os vídeos e aquilo tudo espantoso. Mas eu gostei muito de um trabalho super delicado em papel vegetal, com marcas de fogo. E eu falei, eu gostava muito de ter esse trabalho. E recentemente, já em função dessa coleção, surgiu a oportunidade de adquirir esse trabalho. Então, a partir de 2011, eu comecei a adquirir alguns trabalhos. Por exemplo, um dia fui no IBEU e estava tendo os novíssimos, né? No IBEU. E aí, chegando lá no IBEU, vi os trabalhos, e tinham coisas muito legais, tinha inclusive o Virgílio Neto e outras figuras. E tinha um trabalho da Daniela Seixas, que eu fiquei também maravilhado, que é o trabalho que está na minha coleção atualmente, né? Em que ela está na exposição aqui na KM7 agora, né? Em que ela lambe uma folha de papel com linhas, né? Ela lambe as linhas azuis dos papéis, e tem o vídeo, e tem o papel, e tem uma ampliação de um local lambido, né? E esse trabalho, na exposição, eu propus a ela de comprar. Eu falei, eu gostaria de comprar esse trabalho. E aí fechamos assim ali, tá bom, então é seu. E aí, sei lá, 20 minutos depois sai o resultado, e o trabalho foi escolhido o melhor trabalho daquela exposição. Eu falei, essa foi boa, né? Essa foi legal, assim. Fiquei satisfeito com essa situação.
E aí depois fui comprando outras coisas e às vezes ganhando, né? Então eu ganhei um trabalho da Marina Fraga, assim, ela estava com a revista Carbono e a gente conversando, eu passei a ajudá-la no corpo editorial, mais na parte científica, então eu escrevi um texto, escrevi algumas coisas, e isso então começou a ganhar corpo, e às vezes surge uma oportunidade. Por exemplo, o Washington Cucurto fez recentemente era para ser uma leitura um recital de poemas, mas a gente, quando eu cheguei lá na galeria, no ateliê da Nena e da Lúcia Vignoli, o Washington tinha pregado centenas de trabalhos dele lá em jornal, em papel e tal. E os trabalhos ele estava vendendo, assim, eram R$50, R$100. Eu comprei uns 15 trabalhos de uma vez só. Assim, e talvez teria comprado 30, assim, eu me segurei, né? Assim, porque tinha um monte de coisa que eu achei muito bacana e diferente, ao mesmo tempo uma coisa gráfica, e tinha também umas coisas pornográficas que eu fiquei super interessado, mas acabei não comprando, lamento. E outra, assim, o Arjan, eu comprei um trabalho do Arjan naquele leilão do Vai de Retro, Satanás. E aí, vai de retro, né? Acho que é só vai de retro, né? Só vai de retro. Então, assim, são oportunidades também que a Marina me deu um trabalho que eu gosto muito, que é uma frotagem, que também está na exposição. E depois eu comprei vários trabalhos do Marcelo, e um dos trabalhos que eu gosto muito é o trabalho do Manto, o trabalho do Líquens. E aí, assim, de certa maneira, a gente acaba fazendo escolhas, né, pessoais, e certamente a Nena, ela opina e fala, eu gosto muito disso, eu gosto daqui, não gosto tanto disso. E aí você acaba também tendo um pouco você faz a vez de um curador, né, de certa maneira. Então, e por acaso, eu vou tomar aqui a liberdade, talvez, de ler esse texto, que é um texto que eu fiz para uma exposição do Marcelo. Então, depois do dilúvio, né, que tomou conta aqui de Friburgo, né, o Marcelo ia fazer uma exposição no Sesc. E aí eu, por acaso, não sei, ele me pediu, ou eu decidi fazer, e aí eu escrevi um texto. Então eu não sou um curador, então não é um texto de um curador, mas também eu também não decidi nada sobre as obras, mas eu escrevi um texto sobre o trabalho dele. Então eu vou ler para vocês o texto. Aquelas sobras, palhas amaldiçoadas pelo fogo. Se funes, tu poderias detalhar o momento da combustão de cada um deles, o teu estado de espírito, os elementos percebidos que compunham o cenário no intervalo daquelas quantas baforadas, a fumaça dispersa. Nuvem soturna, amazônica, destino incerto, Atlântico, destruição pela água, escalpe geológico, demográfico, merece nome próprio. A desconstrução metódica de cada indivíduo de milhares de maços com 20 idênticos, soma imprecisa dos tempos contidos nas guimbas, desfeitas, renovadas pelas pontas dos teus dedos longos, para uma existência que todas as outras, com suas cinzas e filtros com alcatrão, remetem, mas que jamais terão. Nos detalhes da queima, no apagar por pressão, ou pela água, ou pelo cansaço, os resíduos. Universo de elementos costurados, colados, reunidos, que formam um quebra-cabeça insolúvel. A percepção do conjunto, o cheiro, os detalhes quase moleculares da obra remetem às catedrais e suas catacumbas, retortas. A cosmogonia do bispo, os ossos do Cildo, minhas lágrimas em reverência.
Então esse texto eu fiz para essa exposição que o Marcelo fez aqui no SESC. Assim, para terminar, quer dizer, chega um determinado momento que eu tenho a sensação de que já não sou mais eu que coleciono. Quer dizer, a coleção é que se coleciona. A imagem que eu faço é um pouco das pessoas que começam a ficar obcecadas por tatuagens, né? Então, as pessoas colecionam as tatuagens, né? E vão colocando as tatuagens no corpo. E isso tem um custo e tem um espaço limitado, né? O corpo, ele é limitado, como a casa é limitada, como... Então a gente começa a ter, às vezes, mais trabalhos do que cabem, mas também os trabalhos começam a chamar novos trabalhos, e você não tem um controle completo do seu desejo, né? Então você deseja e às vezes luta contra esse desejo, não posso mais, não dá mais. Financeiramente ou geograficamente, né, espacialmente, já começa a ficar difícil manter, cuidar. Então, para terminar, quer dizer, eu não sou um colecionador, apesar de ser um investigador científico, eu não sou um grande investigador da arte contemporânea brasileira. Quer dizer, tem figuras que eu adoro, quer dizer, como eu falei, o Cildo, como a Lígia Clark, o Hélio, o Tunga, o Antônio Dias, o Raimundo Colares. Quer dizer, tem algumas figuras que eu... E os artistas que eu venho escolhendo, assim, para compor, né? Assim, esse universo, que é um universo que eu estava pensando, quer dizer, que de certa maneira é a materialização de um gosto, né? Você falar, qual é o seu gosto em relação às coisas? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas quando você começa a adquirir os trabalhos, aquilo materializa um gosto, né? E essa materialização do gosto é uma coisa arriscada também. Então você se arrisca, né, em expor o seu gosto, que é diferente. Eu gosto do Richard Serra, eu gosto do Mata Clark, eu adoro esses caras, né? Mas é muito fácil você gostar de pessoas que são totalmente aceitas, né? Assim, aceitas no universo da arte contemporânea, né? É diferente você falar do Mata Clark quando ninguém conhecia, né? É diferente você falar do Picasso antes dele ser aceito como, né, um grande artista modernista e tal. Então, eu acho que eu não sou um investigador, quer dizer, eu continuo indo um pouco a esmo, encontrando, vendo, e aí eu gosto. Por exemplo, a gente foi agora na exposição do Franklin Cassaro e eu gostei muito, quer dizer, eu gostei muito das caixas com umas coisas médicas e que parecem os fósseis. Então, eu gosto das coisas que eu gosto, assim, e às vezes isso assim, eu não sou muito convencido, mas eu também não sou muito humilde. Então eu acho que as coisas que eu gosto são boas. Então eu tenho a certeza disso. E essa certeza, é claro que quando eventualmente aqui, né, a gente vai expor, e aí a Ludmila fez a curadoria, eu estava um pouco assim, talvez um pouco inseguro, mas não era uma insegurança real, assim, estou inseguro se as coisas são boas. Não era bem isso, assim, eu tenho que confessar para vocês que não era bem assim. Eu estava bem certo que as coisas eram muito boas, mas como é que as pessoas veriam isso? A gente ia conseguir estruturar de uma maneira que fosse percebida como um processo, E acho que aí entra esse outro aspecto, que talvez as coleções realmente se beneficiam muito quando tem um diálogo com pessoas que são curadores, mas também com os artistas, né? Então, é mais ou menos isso, assim, a ideia. Obrigado, gente. Boa tarde a todos.
Quem não me conhece, eu sou Ronald Duarte. Tem tantas coisas que eu quero falar que eu acho que a primeira coisa eu queria esclarecer que o conjunto de pontos cria uma linha e que o conjunto de linha cria um plano e que o conjunto de planos cria o espaço. Estou falando, isso é Kandinsky, tá? Isso é por conta do espaço que a gente está falando, né? Que até uma coleção é um conjunto de pontos, ou um conjunto de linha, ou um conjunto de planos, né? Também queria falar, tem outras coisas que vieram à cabeça, sobre o ensino da arte, sobre escola de arte, sobre o que é isso, né? O que é isso, né? E foi ótimo, antes da fala, a gente ter visitado o artista Cacau e ter visto o processo e o ambiente, o espaço e o conjunto de planos. Não sei se vocês estão entendendo, mas onde eu quero chegar. A questão do colecionismo, da paixão, da arte, da insegurança, da incerteza, da cegueira, que parece que é geral, porque a gente vive cego, tateando para ver se a gente sabe no que a gente está falando e o que a gente está fazendo e o que a gente está... Como que é o que eu gosto, é o que eu gosto. Eu adorei isso. Eu gosto porque eu gosto e eu não gosto porque eu não gosto. Olha que delícia. Não é tão bom dizer que eu gosto porque eu gosto. Então, essa liberdade, até eu estou pensando muito no processo do Cacau e da reação do Marcelo, quando disse, mas você apagou tudo. Isso foi fantástico. A experiência hoje, Cacau, obrigado, tá? Obrigado, porque eu fiquei olhando, a gente veio conversando sobre essa experiência e sobre a construção disso que a gente chama de arte e que vai tocar o outro que diz que não entende nada de arte, mas é sensível, e vai tocar o outro que diz, eu preciso entrar para a escola de arte, eu vou assistir uma aula para pensar que vai saber de alguma coisa. Desculpa os devaneios, mas eu estou me divertindo aqui. Estou me divertindo mesmo, porque eu estou tentando ser o máximo honesto no meu sentido, na minha experiência, na minha vida, no que eu fiz da minha vida, né? Ser artista, o que eu fiz da minha vida? Ser artista. Que cilada, né? Você entra numa e não sai mais dela, é uma ida sem volta. Né, Marcelo? Que desastre, né? O que você fez da sua vida, Marcelo, ser artista? Caramba, eu fico pensando, gente, realmente... Eu estou aqui no devaneio, mas eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar no mercado de arte. Eu estou tentando me familiarizar, me tornar à vontade, mais à vontade, no ato de produzir e de fazer arte. Essa arte que é a mais verdadeira das artes, de todas as artes, que é aquela que você gosta. Porque você gosta. Olha que lindo isso. Eu gosto porque gosto, Marcelo. Entendeu? Não tenho que te dar explicação. Eu gosto porque gosto. Isso é o sentido mais puro de quem adquire ou de quem se apaixona ou de quem não sabe explicar porquê, mas comprou aquela coisa que tem que levar para casa, que às vezes é pesada, que não sabe nem aonde vai colocar. E não tem nem espaço, mas eu me apaixonei. Eu queria tentar falar desse sentimento tão obscuro, tão
pouco dito nas escolas, pouco dito no mercado, pouco dito nas feiras, pouco dito nas exposições, nos textos das exposições, é pouquíssimo falado do que é aquilo que me impulsiona a fazer aquilo que você gosta, que eu nem sei que você existe, né, Cacau? Quando a gente vê lá o seu esforço, que eu vi você preocupado, e com um esforço quase que sobrenatural, para poder explicar aquilo tudo que você está falando, mas eu percebi que nem mesmo você estava falando para você, mais do que para mim, mais do que para ela. Então essa conversa entre o que eu penso, o que eu faço, e entre eu e mim mesmo, você com você mesmo, é que vai decidir, é que vai nortear, é que vai fazer o outro sentir. É justamente essa liberdade interior de você com você mesmo é que vai decidir para onde eu vou, para lá ou para cá, isso ou aquilo. Qual a hora de parar de apagar? Qual é a hora de parar de apagar o teu desenho? Você sabe a hora? É quando acabou a borracha? Ou quando acabou o papel? Ou quando apagou tudo? Qual é a hora de parar? Qual é a hora de parar de pintar aquilo que o Marcelo pensou que estava pronto e que você detonou? Qual é a hora de parar? Qual é a hora de parar de fazer o desenho, o rabisco, a anotação da ideia, a materialização da própria existência? Quando a gente faz arte, a gente tenta se inscrever, tenta criar, navalhar, criar cicatrizes no mundo. Cada obra de arte é uma cicatriz, não existe não fazer, eu preciso fazer. É uma necessidade tão intrínseca que eu tenho que marcar esse mundo. Eu tenho que me inscrever em todos as feiras, as exposições e tudo para mostrar. Porque hoje, quando o Cacau mostra a produção dele, só o fato dele abrir e mostrar mudou a cabeça dele mesmo, já mudou, porque o olhar do outro, isso que eu queria falar, que eu vim pensando o tempo todo, o olhar do outro, ele constrói o teu mundo. Ele também ajuda a construir o olhar, constrói o mundo que você vê. Não existe esse mundo. Esse mundo só é construído com o nosso olhar. A arte, ela é construída com o nosso olhar, apesar de todos os vícios, de todos os excessos de imagem, que a gente estava conversando hoje com o Carlinhos, sobre que imagem é essa que a gente produz hoje. O que é isso que consegue ainda tocar alguém pelo olhar? Como é? Eu tenho até um trabalho que é cruel, que é um óculos com o símbolo da TV Globo. Só que dentro do óculos tem duas agulhas. Quando você veste os óculos, você fura os dois olhos. Isso é uma crítica a essa visão massificada, doutrinada, perniciosa, capciosa e pedagógica, porque ela constrói um pensamento, uma sociedade e coloca todo mundo meio amortizado, assim, calma, calma, calma. Pois é, essa introdução toda é para dizer que não sejamos calmos, nem duvidosos. O tempo todo a gente tem que fazer afirmações e escolhas com absoluta certeza. O Marquinhos Cardoso, inclusive, é o meu mestre das certezas daquilo que ele vai fazer, porque ele é tão ativo naquilo que ele está fazendo que ele tem absoluta certeza. Então, o artista, quando ele está na dúvida, ele não sai do lugar, ele fica remoendo, ele fica náufrago de um oceano gigantesco. Mas quando ele escolhe uma direção, ele pega até uma onda e acaba chegando numa praia. Então, quer dizer, essa escolha do artista é que vai tocar o sentido
do objeto que a gente chama fetichizamente de arte, de alguma coisa que vai ser um objeto que você coleciona. Que valor tem isso? Quanto custa? Qual é o preço? Quanto vale? Como é que eu vou valorizar, vou determinar quantos reais custa esse copo de cabeça para baixo, porque foi um ato de um artista que eu assino R. Muti. Qual é o valor da fonte? Que é verdade que a fonte foi uma apropriação industrial? Ninguém sabe. O Cildo, inclusive, me contou que existe um caderninho do Marcel Duchamp que ele mandou fabricar o urinol, ele mandou fabricar a roda de bicicleta, aquilo tudo foi fabricação própria dele, não foi apropriação. O remédio é o Katsu, entendeu? Isso é uma visão de um crítico de arte, de quem quis promovê-lo, mas, segundo o Cildo, ele mesmo criou a fetichização do objeto industrial, como o handmade. Me aproprio e assino. Né? Quanto vale a assinatura do artista? Que artista é esse que tem, só assinar vale a mesa? Vamos ver se vocês estão acompanhando para ver aonde eu quero chegar na questão do mercado de arte. De que mercado é esse que eu estou falando? Porque ontem eu falei do caixa 2 e caixa 2. Mercado, mercado e mercado. Né? Tem vários mercados. A gente constatou isso. Mas se a gente pulveriza esse mercado dentro de uma visão particular do artista, de que ele também pode brincar ou interferir, como o Marcel Duchamp fez, no mercado, é só pegar as revistas de estilo, se alguém tiver acesso, e ver o quanto ele bateu no mercado, o quanto ele criticou o mercado. E quando ele cria os objetos industriais mercadológicos como obra de arte, será que a fábrica que fez o urinol existe e produziu em série para poder ele assinar? Não. Existe o objeto, o urinol, aquele assinado como um fetiche, sim, como está quase a Mona Lisa, quase numa redoma de vidro. Até a própria Mona Lisa. Vocês pensam que quantos quadros o Leonardo da Vinci pintou? Quem pensa que foram 200? Não foram. 27 quadros que Leonardo da Vinci pintou. Será que ele estava preocupado com o mercado? Entendeu? Então, eu estou querendo chegar no ponto que cria uma linha, da linha, que cria um plano, e do plano que cria o espaço. Estou querendo chegar aí em relação ao mercado, em relação ao que você compra, o que você leva para casa. Se é um conjunto de pontos, é um conjunto de linhas ou um conjunto de planos. Que espaço é esse que você tem dedicado a essa valorização? Essa é uma valorização para você doar para uma fundação depois, ou para os seus filhos torrarem e venderem por qualquer tostão, porque nem sabe de quem é. Entendeu? Então essa relação, quando a gente falou hoje sobre um colecionador que vira uma estrela, que vira um artista, que vira uma celebridade, como Constantin, como Chateaubriand, como vários colecionadores conhecidos, qual é a relação? Eu sei pelo próprio Chateaubriand, que o Chateaubriand realmente é um apaixonado, um coroa. O filho já não tem essa mesma relação. O filho do Chateaubriand, que hoje cuida da coleção, ele tem uma frieza, de um distanciamento que ele precisa perguntar ao papai para ver se vai comprar. Você está entendendo? Então, aquilo que o Marcelo falou, que prefere 2 ou 10 iguais a vocês, eu também, até enquanto vocês não virarem celebridades, porque a gente estava falando disso hoje. Por quê? Porque até o momento quando você vira celebridade, parece que a sua coleção triplica de valor, aí vai ter que arranjar um man para poder doar. Não, peraí. A atitude tem que ser muito mais próxima. E tipo assim, eu acho que todos, eu falei isso também, eu acho que pra gente lá ontem na KM7, mas era todo colecionador devia assinar um termo legal,
público, dizendo, eu sou obrigado anualmente a mostrar a minha coleção para o público. Sabe, socializar aquilo que é nosso. Tudo bem que você teve dinheiro, que bom que você pode pagar aquele dinheiro todo, mas você comprar e guardar dentro do teu cofre e só abrir para os seus parentes, os seus amigos íntimos, dizendo, olha o que eu tenho um Picasso, olha que lindo, só para você que eu mostro, eu não posso mostrar para todo mundo não, porque eu tenho medo. Então, olha a inversão de onde foi parar aquela arte do ponto ali em plano para um lugar fechado, íntimo de um colecionador que fica conversando com o umbigo e todo dia vendo a sua coleção e convidando 2 ou 3 pessoas. Você está entendendo? Para poder... Isso eu conheço vários. São vários. Então, por isso eu acho que deveria ter um termo legal que todo mundo que passasse de 10 obras de arte em casa deveria apresentá-la pelo menos uma vez por ano, toda a sua coleção. Não seria maravilhoso? Já pensou? Como disse o Carlinho Borges, ele só foi ver a coleção do MASP em Miami porque era $1 a entrada, e onde no MASP é caríssimo para você poder ver a mesma coleção. Então, quer dizer, você vai lá fora, o público lá de fora que paga seguro, que faz tudo, bota um preço mais acessível para o povo no museu, né, popular do que no Brasil. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada aí. Existe no Brasil uma hipervalorização da obra de arte, ou um distanciamento, uma elitização, que a gente tinha falado ontem, para que poucos... E até uma outra senhora que estava aqui presente falou, não, sim, não sei se ela está ali hoje ou não, é elite, elite sim. Sim, o Paulo Sérgio Duarte falou assim, claro que é elite, porque quem está com fome não pode pensar em arte. Quem está passando fome tem que sobreviver, tem que cuidar de encher a barriga. Mas quem tem um pouquinho de comida na barriga, que não está com fome, poxa, passa na rua e vê um jardim, uma flor, e fica encantado e pensa, poxa, meu filho poderia pintar isso, eu não sei quem podia pintar essa paisagem, ou então será... Ou seja, tem um desejo dessa relação com o sensível. Tem todos nós, todo ser humano tem esse desejo e essa necessidade. Claro que a emergência da fome ou da moradia, isso não dá tempo. Inclusive, na época de crise, a primeira coisa que é cortada é a obra de arte. O Ministério da Cultura, acabou, né? Acabaram com o Ministério da Cultura. Então, quer dizer, a arte sempre foi colocada a reboque de uma sociedade faminta, pobre, burra, mal educada, insensível, como o nosso país, vítima de mais de 20 anos de desconhecimento de ditadura ou de situações de poder. Que a gente está falando, o Carlinho está falando sobre isso hoje com o Carlos Zílio, Glória Ferreira, que organizou meu livro. Inclusive, gente, quem não tem um livro, ainda tem um livro aí para a Glória Ferreira. Todos eles foram exilados, todos eles viveram um momento muito forte que foi a ditadura militar, e que poucas pessoas sabem o que isso significa em relação à produção artística, ao pensamento, à construção do mundo, de um novo mundo. O quanto isso cerceia mercado, construção, pensamento, criação, o quanto isso tudo. Então a gente tem que, de uma maneira ou de outra, sempre lutar contra essa fantasma que nos ronda. Inclusive agora com as próximas eleições existe um indivíduo aí que prega a ditadura a qualquer custo, ou a volta da ditadura, da ideia militar, ou de botar ordem na casa. Não. Sejamos artistas, sejamos sensíveis e livres para perceber que o espaço, esse espaço que a gente está tentando construir aqui em Friburgo agora, com a atitude do Marcelo, ele pode ser reverberador num nível muito grande se a gente constrói a escola de arte, se a gente constrói um espaço de discussão. Esse aqui mesmo pode ser usado sempre com várias discussões como essa. Eu sei que deu trabalho para a produção, Carlinhos, tudo, mas eu acho que deveria ter quase que mensalmente, ou de 2 em 2 meses, discussões sobre mostrar, o Cacau vir mostrar o trabalho dele aqui para todo mundo discutir.
Outro artista local vir aqui falar sobre o que ele pensa. A Dair, que está com a exposição aí, fazer uma visita guiada e falar sobre o trabalho dela e sobre o texto que ela escreveu. Quer dizer, isso é necessário conversar. Hoje, para mim, foi fantástico ter ido na Casa do Cacau por conta de tudo que eu vi ao mesmo tempo agora. Sabe, tudo que eu vi, que a gente veio conversando, para mim, deveria acontecer todos os dias. A gente sair daqui e ir na casa de outro artista, depois ir na casa de outro artista, e depois, tanto é que ele está aqui presente, ele nem sabia que isso aqui estava acontecendo. Você está entendendo? Então, quantas pessoas não sabiam e não sabem que isso aqui está acontecendo? Então, um falar para o outro, um falar para o amigo, ligar, você está sabendo o que está acontecendo? Quer dizer, é esse boca a boca, é esse corpo a corpo, é essa situação que vai fazer com a construção de um público pensante, um público capaz, um público com um olhar, porque aquilo que você falou, Marcelo, é fundamental. Qualquer artista ou qualquer público, ele precisa ter educação visual, ele precisa conviver, discutir, criar linguagem, construir linguagem, saber A, B, C, D, E, F, até Z na arte contemporânea, no tempo que a gente está vivendo agora. Então existe uma cegueira, uma coisa assim, parece que, depois eu vou, ou depois eu faço. Não, a hora é agora. O momento é esse, essa atitude, isso que está acontecendo aqui em Friburgo, a cidade de Friburgo é muito aprazível, em todos os sentidos, não só na beleza natural, mas o fluxo, as pessoas, a parte do... Ontem a gente viu, foi quem que estava na frente do shopping junto comigo, e você, acho que foi você que falou, olha isso no Rio de Janeiro, não foi você não, foi outra pessoa que estava junto comigo, isso no Rio de Janeiro, quando é que acontece um shopping desse jeito, aberto, com pessoas na rua, com muita gente... Hoje no Rio de Janeiro está todo mundo com medo de ser assaltado. Tem um terror que a TV Globo está colocando no ar o dia inteiro, toda hora, morte, morreu não sei quem, matou não sei quem, que está todo mundo... Você desce a Rua Alice, que é onde eu tenho ateliê, às 8 da noite está tudo vazio. Você chega nos bares, está tudo vazio. Entendeu? Então, quer dizer, vamos valorizar sim... cadê o Marcelo Caldas? Acho que o Marcelo Caldas que estava falando. As periferias, vamos valorizar as cidades que estão ao redor do grande centro e trazer para cá uma escola de arte, trazer para cá uma bienal de arte, trazer para cá discussões artísticas. Olha só, eu queria até falar da formação da Lígia Pape, que ele nasceu aqui em Friburgo, foi design, fez filosofia, ganhou prêmio na Fulbright, foi morar fora, casou com um alemão que é maravilhoso, gente muito da primeira linha, o Walter Pape, que dá o sobrenome a ela, e que depois, no final da vida, ele teve derrame, e ele pintava e ele começou a copiar o Morandi. Então eu organizei uma individual do Walter, do marido da Lígia Pape, lá no Jardim Botânico, que ele ficou hiper feliz antes de morrer, e ele falava que ela era uma menina de Friburgo, que foi fazer capa de disco e fazer cartaz de cinema como design no Rio de Janeiro. E aí, por conta da força que ele deu, que o marido deu a ela, disse, não, você vai se dedicar àquilo que você ama. Ela, a Lígia Pape. Você está entendendo o que dizer? Olha que legal vocês saberem que uma pessoa que saiu daqui, dessa cidade, chegou a ser essa pessoa que todos nós mundialmente conhecemos. Então, não é impossível, né, Cacau? Né, Cacau? Fazer essa individual sua aí, colocar a pipa no ar. Você está entendendo? Botar a pipa no ar. Então, o mercado só vai existir se a gente conseguir juntar os pontos, ou as linhas, ou os planos. A gente só vai conseguir fazer alguma coisa aqui se a gente continuar a acreditar e atitudes como essa devam existir constantemente. E outra coisa, a gente estava conversando lá na Casa do Cacau sobre uma escola de arte e estávamos falando sobre que imóvel da prefeitura tem por aí que a gente pode pedir. Que espaço, não sei, estou jogando no ar, para que todos possam falar, olha, eu falei com não sei quem, ele falou que tem aquele casarão ali, pode ser uma escola de arte. Eu me comprometi e falei, se abrirem uma escola de arte em Friburgo, eu virei toda semana da aula, com o maior prazer.
entendeu? Até porque eu sou um provocador. Eu não acredito no artista apaziguador, que aí ele está morno. Ele está morto ou morno, mas o artista é impaciente, ansioso, que não sabe se fuma, ou se bebe, ou se joga, ou se vai, ou se não vai. Essa coisa que incomoda, que ao mesmo tempo deixa a gente perguntando para a gente mesmo: será que eu estou fazendo o que deveria estar fazendo? Será que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Dizem que é arte, mas essa atitude, dessa impaciência, dessa coisa que eu não durmo, o Carlinhos sabe, eu não consigo dormir, porque eu não consigo, eu fico imaginando coisas, como seria uma Bienal em Friburgo. Quantos hotéis tem em Friburgo? Quantos parques, até aquele clube lá em Olaria, tem um clube gigantesco, eu já fui em uma festa. Por que não ocupar os espaços assim, com ações urbanas? Por que não? Aqui, ó, esse lugar é um lugar excelente para um sarau de música de jovens, botar as bandas de garagem de Friburgo aqui nesse lugar, todo dia para tocar às 6 da tarde. Entendeu? Quer dizer, vamos pensar na arte como pulsão de vida. Porque a partir desse momento, o mercado, os sensíveis, os que eu gosto porque gosto, vão aparecer correndo, dizendo: eu gosto muito e quero levar para minha casa. Entendeu? Assim que a gente constrói mercado, assim que a gente constrói público, entendeu? É discutindo, não tendo vergonha de ser honesto. Não tendo, queria muito, não vai dar, que a gente vai embora hoje, mas até aí, não sei quando, até a sua exposição vai estar aí, mas seria legal você propor aqui para a sociedade, para a comunidade, botar ali na placa, ali, ó, visita guiada com artista de tal. Você tá entendendo? E aí você vai de quadro a quadro, com o público que aparecer, e você fala o que você quiser. Inclusive, eu vou fazer com a escola, com alunos do segundo grau da escola pública. Então, isso aí é que você vai construir público, que você vai se ver, que você vai se criticar também, vai falar: ih, caramba, isso aqui não está muito bom não, mas olha, eu tentei chegar ao máximo. Sabe aquele trabalho que você larga no meio pensando: ih, eu acho que já está pronto, mas ele nunca fica pronto, né? Que é aquele que você largou no meio, que ele é um problema. Aquele trabalho que está lá parado, que é um problema. Entendeu? Então, o conjunto de obras de arte, o conjunto daquilo que você chama de coleção, ele não é nada mais do que o espaço que Bachelard fala da poética do espaço, que é aquele seu espaço íntimo e guardado, que só você sente. Entendeu? Então eu acho que eu vou deixar esse espaço íntimo com vocês, para cada um pensar no seu próprio espaço. O que eu levaria para casa? O que eu teria em casa? Que intimidade é essa que você conversa com o seu umbigo e sabe que eu gosto do trabalho da Nena Baltar? Sabe, gosto porque gosto, viu? Isso, eu adorei esse gosto porque gosto. Eu adorei porque não tem explicação, é porque eu gosto. E esse respeito, o ser humano tem que exigir do outro, sabe? E esse respeito, o artista tem que exigir do outro, que está degustando, que está bebendo aquilo que ele fez. Então, eu acho que cuidar desse cantinho, desse espaço, desse conjunto de planos que tem dentro de nós, desse coração, desse sensível, e que eu acho que constrói, refaz e repensa o mercado de artes. Falar depois do Ronald. Vamos lá. Eu queria pontuar algumas coisas. Eu acho que a gente vai falar de mercado e a palavra que mais apareceu é educação. E educação não nesse sentido da formalização e da verticalização de um conhecimento que é simplesmente repassado, mas é justamente no sentido da horizontalização. O que é promover uma escola ou um espaço educacional? É colocar as pessoas em contato uma com as outras. Então, que é isso que você estava falando. Como que
o olhar do outro sobre o que eu faço e o olhar que eu tenho sobre aquilo que ele me falou, ou seja, esse estabelecimento do diálogo, faz a gente refletir sobre o nosso próprio trabalho e o nosso trabalho em conjunto com os outros, porque é isso que faz um movimento. E a própria questão do mercado, porque é toda essa coisa da obscuridade, assim. Será que a educação, de modo geral, não só na arte, nos prepara para o mercado? É no sentido de que a educação tem que nos preparar para ser cidadãos, para estarmos na sociedade e aí a gente conseguir olhar e discutir esse mercado. Porque é o próprio mercado que vai colocando essas lógicas para a gente. Então, como que uma pessoa que começa colecionando arte porque gosta do que gosta, termina sendo uma celebridade? Do mesmo jeito que um médico que faz um trabalho muito bom termina sendo uma celebridade. É uma reprodução de uma lógica de pensamento social, mercadológica. E a arte, por ser esse lugar, né, de interlocução primeira, de necessidade, de vontade, de provocação, cai nesse ciclo de um jeito muito avassalador, onde as coisas se perdem. Então, esse caráter da educação, quando a gente fala, não é pela formalização, mas sim pela formação de um pensamento crítico e de uma postura, né, que perpassa essas nuances. Um exemplo prático disso, por exemplo, é o que aconteceu com as feiras, né? Porque antes tinha essa coisa de a feira ser uma coisa horrível, porque era comércio. E arte não é sobre dinheiro. A arte é sobre arte e o dinheiro. Não vamos falar como as pessoas vivem, como elas pagam um aluguel, não vamos saber de onde que o colecionador tira dinheiro, porque que ele comprou. E aí, as primeiras foram a Basel e a Arco, que criaram esse movimento de chamar outras coisas para dentro das feiras. Então, vamos fazer um talk com o artista, vamos chamar um curador para fazer uma visita guiada, vamos promover feiras paralelas. Então, o próprio mercado teve que se adaptar, trazendo para esse lado também. E hoje em dia a gente não dissocia as coisas. Uma feira de arte, necessariamente, ela vai ter todo esse outro ambiente de articulação e discussão e de apresentação, não apenas o comercial. Até porque precisa-se de valor agregado ao produto. Já me falou, eu venho do marketing. O marketing está aí também. Então, as coisas são muito embaralhadas, né, dentro desse mercado. Uma coisa leva a outra, então é uma coisa de posicionamento pessoal mesmo e que se faz no conjunto. E a gente precisa de força para fazer isso, né? Senão a gente acha que está maluco sozinho. E aí outra coisa que eu acho legal de pontuar sobre a coleção também é como expor, né? Que é isso que da relação minha com o Marcelo, como que a gente vai fazer isso, o porquê de ter a sensibilidade de ouvir. E aí vem uma outra responsabilidade que foge da filosofia do gosto, que é uma coisa que eu me interesso bastante, assim, dá para julgar, filosofia do gosto. E transformar isso numa coisa lógica, ligar esses pontos para quem está dentro do espaço expositivo poder minimamente ter esse mesmo feeling, essa mesma sensação. E isso dentro dos acervos dos museus e dentro das coleções privadas também. Eu lembrei, no momento que alguém estava falando, do exemplo da Eva Clabin, que tem o projeto Respiro. Então, você imagina, é uma casa-museu com coisas assim super antigas, que estão lá há anos, está tudo fechado. Era uma pessoa que dormia durante o dia, a casa estava sempre fechada, fazia as coisas de novo. E assim, precisa movimentar aquela coleção. Como é que faz? Isso não pode ficar fechado. E essa proposta do Respiro convida-se um artista para ir lá e pensar proposições sobre aquela coleção, para que aquela coleção não morra, mas de novo é o artista. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso também. E o que chama atenção no exemplo das coleções que a gente tem aqui é justamente essa relação com o artista, que não pode ser esquecida.
e do curador também. Então, é ir na casa, no ateliê, escutar. E isso é o principal, o artista e a obra de arte. Acho que essas coisas, nesse mercado celebridade, acabam passando muito, né, despercebidas. E só citando um exemplo que a gente estava comentando hoje, tem o trabalho do Álvaro Seixas, que está com uma série nova, que são esses desenhos super polêmicos, ou não, super contundentes, criticando o mercado de arte, assim, que são rabiscos mesmos e algumas palavras de ordem, mas que dizem muito sobre como todas essas figuras se ajudam e se prejudicam ao mesmo tempo, assim, que é legal da gente pensar também. Estou esquecendo alguma coisa? Não? Então, acho que é isso. Se vocês tiverem perguntas, comentários, vamos lá. Voltando à questão da educação, há uns 10, 11 anos atrás, a vice-reitora da UERJ, doutora Maria Tereza, era minha conhecida, que deu o maior apoio quando eu abri um grupo jovem de arte aqui, Jovens Vivendo Arte Contemporânea. E a primeira ação desse grupo foi exatamente a 26ª Bienal de São Paulo. Isso, o grupo tinha um mês reunido, eu, uma professora de literatura e um professor de filosofia. Nós trabalhávamos junto, fora do horário de aula, gratuitamente. Tá? Então, esse grupo, quando chegou e viu a exposição da Bienal, ficaram assim, né, sem entender, porque para eles a arte era um quadro na parede, só. Né? Nós fomos também ao MAN, ao MASP, eu sei que nós fomos a 6 museus em um fim de semana. Né? E deram até a viagem de avião, conseguimos no comércio mochilinha para cada aluno, foi assim. Né? Então o grupo tinha 12 alunos, 3 professores e foi uma mãe de aluno também. Então isso mudou a vida desse grupo. Depois de um ano anexou mais 12 alunos, então foi um grupo que até hoje a gente continua, mesmo eu aposentada, a gente continua se falando, se trocando ideias, essa coisa toda. Então isso foi riquíssimo. Não, eu botei no Face para eles, mas é que muito trabalho, dão aula, essa coisa toda. Agora, quanto à questão da escola, há 11 anos atrás, nós fizemos aqui em Friburgo um baixo-assinado para trazer uma escola de arte para cá. Né? Inclusive, a UERJ estava se prontificando, alguns professores até que viriam para cá, para fazer essa escola. Então, foi uma coisa que a gente não conseguiu fazer. Tá? E hoje tem a Unopar, que tem um curso de graduação de arte à distância, que um desses alunos do grupo está fazendo. Então, essa questão da arte na escola, que a gente lutou, porque eu faço parte da FAEB, então a gente lutou no Brasil inteiro para que a arte tivesse na LDB, que tivesse em todos os níveis, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Isso foi uma luta que agora tiraram, né? Infelizmente. Então, foi uma luta muito grande e que no Brasil inteiro se movimentou. Os professores, a Ana May Barbosa foi assim, né, a ícone de juntar a gente e fazer todo esse trabalho. Né? Tem a Fundação IOSP no Sul também, que tem um bom trabalho até de mídia e de material de arte muito rico, né? O Arte na Escola, que tem site, tem tudo, tem vídeos maravilhosos sobre artistas. Eu tenho, inclusive, alguns desses vídeos. Né? Então, essa questão eu estava falando com a Daíra ontem, que a gente tem que se reunir até para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente ver um vídeo, para a gente ver um texto. Pegar o acervo de cada um e mostrar, nem que seja para os outros. Entendeu? Então, isso eu acho que há necessidade disso aqui em Friburgo. Realmente eu sinto falta, porque eu vim do Rio para cá, em 79, e deixei tudo, né, tudo que eu participei no Rio, curso de mão, um monte de coisa, e vim para cá, para trabalhar com a educação. Né? Então, eu acho... E o que a arte muda na vida do jovem, eu fiquei assim, impressionada. Realmente, muda totalmente a visão de mundo, tudo. Então, isso é que eu acho muito importante que isso aconteça aqui em Friburgo.
vou só fazer aqui uma observação sobre essa ideia de uma escola de arte aqui, que eu acho sensacional, que vai multiplicar o que a KM7 já faz, na minha, assim, no que eu entendo do que seja essa proposta do Marcelo Brandt. E já digo que quero participar disso também. Também, né? Mais? Cacau? Só tem uma questão. Só uma observação, assim. A minha preocupação é que você falou aí em ter um prédio público. Eu acho que as instâncias públicas de poder, elas acabam por, às vezes, destruir grandes trabalhos. Então, se puder, porque eles mudam, é de acordo com se gosta, se não gosta, enfim, não gosta de Beltrano, não gosta de Ciclano, aqui tem muito isso. É perigoso. Talvez, como a gente tem uns imóveis que foram fábricas grandes e que estão fechados e tal, uma boa negociação, talvez seja melhor do que a gente tentar ser acolhido pelo poder público. Ninguém disse nada aqui não, mas a gente teve, e você conhece muito bem, você falou, Sônia, mas você tinha saído. Da oficina, nós tivemos uma escola pública de arte, que chegamos a ter 1.400 crianças, de segunda a sábado, aberta à noite. Nós temos um problema, esse local aqui, que a gente agradece por estar aqui, é da companhia Energisa, uma das mais ricas que se tem historicamente em Minas, nos Estados Unidos, não sei o quê, que é o maior, o quilowatt, pagamos o quilowatt mais caro, ainda pagamos... não, apaga, fecha às 6 horas, não pode ter um guarda, não pode ter um segurança, não pode... Tem que apagar todas as luzes. Eu acho que eles não pagam conta de luz para eles mesmo, entendeu? Deve ser isso. Deve ser isso. Ótimo neles mesmo. Isso é complicado, eu acho assim, só para a gente ficar não dizendo as verdades, sabe? Tem que dizer as verdades. Aqui é paradisíaco, maravilhoso, mas rico é rico, quer que o cara continue imbecil, ignorante, que a Suíça brasileira é perigoso. Entendeu? É perigoso, entendeu? Rico gosta de rico. Acabou, ponto. Gosta de dinheiro, não gosta de arte, nem de liberdade, nem de nada. Então a gente tem que estar sempre no padre da missa. Sei, agora Pra gente não trabalhar, né? E depois ver que com o seu fulano, o seu Beltrano, com o dedinho vai lá porque não gostou de determinada coisa, faz um estrago. Existem já formatos de escola de arte livre em vários lugares do mundo que não são ligados ao poder público, são iniciativas, sim, mas são iniciativas coletivas e não são iniciativas privadas e nem de investidores profissionais que querem fazer do ensino de arte como um negócio para ganhar dinheiro, não. Eu estou falando de associações de amigos de arte ou de ONGs que estão preocupadas com isso, como no Rio de Janeiro existe um colégio chamado Centro Educacional Anísio Teixeira, que é o SEAT, que é uma cooperativa de professores. Todos os professores sabem quantos alunos existem, quantos pagam, quanto entra de dinheiro para a escola, quanto eles recebem em relação a... Eles fazem a contabilidade com a direção conjunto, tudo é transparente. Então eu acho que o movimento da transparência em relação à gestão, seja lá qual for, é fundamental para que a coisa não tenha esses meandros obscuros que a gente não tem acesso por conta dos tapinhas nas costas, dos amiguinhos, daqueles que eu não gosto, aquele que eu gosto. Não, é uma coisa independente que não importa os agentes pessoalmente, mas sim como ativadores, como cooperativados dentro de um pensamento comum.
Então existem modelos possíveis, sim. Eu acho que existem várias fábricas desativadas em Friburgo, como você falou, que eu acho que aquele mesmo rico que gosta de dinheiro e gosta de rico, ele pode ter algum ponto de sensibilidade que ele fala, tá legal, eu vou ceder por um ano para vocês experimentarem. E aí, com 1.400 alunos que vocês já tiveram, nós temos necessidade, temos demanda, gente. Temos demanda, Marcelo. Eu acho que é urgente o movimento de abrir um centro de arte independente e livre, de seja lá quem for. Só para que a gente tenha bem claro de que a gente sabe que é uma tarefa da maior importância, sabe que é grandiosa, que demanda muitos braços. E por experiência minha, eu sugiro que a gente não conte com o poder público. Ainda mais com todo esse desenho que está aí nacional, com toda até que se mude, que se tenha uma novas realidades, a gente não sabe, né? Isso. Mas que se tome iniciativa, óbvio. Só complementando o que a Maria Amélia está falando, na época que eu estava diretora da oficina de escola, a falta de compreensão do poder público, porque era um pontão, não era, Maria Amélia, pontão da Serra do Rio, era um ponto de cultura, né, que teve em vários lugares, mas o governo não aceitava que fosse um ponto de cultura. E queria que a escola se chamasse Escola Municipal das Artes. Eu fiquei indignada, assim, que o pontão de cultura, que o Brasil inteiro tinha ponto de cultura, querem que seja Escola Municipal das Artes com arte acadêmica. Eu disse, gente, a gente fazendo um monte de coisa diferente aqui, de repente a gente vai regredir. Entendeu? Então, complementando o que ela estava falando. Só comentar uma coisa que eu concordo também, não acho que tem que ficar refém, mas até uma discussão que a gente estava tendo no Parque Lage, que se propõe uma escola livre, sim, mas a gente também não pode isentar o Estado de suas responsabilidades, porque, afinal de contas, a gente paga do mesmo jeito que a gente paga pela conta de luz, a gente está pagando imposto e a gente sabe que esse dinheiro existe e, assim, existe toda uma má vontade. Então, ser seres autônomos, sim, mas a gente tem que ter essa lembrança de que precisa ser cobrado e que existe essa necessidade de mudança, assim. A gente paga os nossos impostos, querendo ou não, e esse dinheiro a ser investido existe. Então, não está amarrado, é maravilhoso, justamente para que se cobre, assim, olha, é possível fazer as coisas e temos o direito, enquanto cidadãos, de ter acesso a isso, e o Estado, enquanto Estado, tem o dever também de prover determinadas coisas. Então, não perder esse quê da resistência que e da cobrança, né, pela mudança, que é muito importante também. Se as coisas puderem caminhar juntas em algum momento, melhor. Assim, a gente tem que ter isso em mente também. Eu não tenho, assim, exatamente uma pergunta, assim como também não tenho respostas, né? É difícil de ter resposta. Talvez o que eu possa, em primeiro lugar, antes até de tudo, gostaria de fazer, muito mais do que pergunta ou resposta, é um reconhecimento. Em nome aqui, talvez, de todos, agradecer essa oportunidade que nós aqui em Friburgo temos, que vocês estão dando essa oportunidade de a gente poder ouvir, e uma gama de pessoas, uma gama de pessoas, cada um dentro de sua, digamos assim, de um segmento. Nós temos galerista, artista, colecionador, né? Artista, a curadora, também dentro de jornalismo, né? E essa oportunidade para a gente é fundamental. Gostaria apenas que a gente poderia estar, talvez, com a sala cheia, sem lugares, não é isso? Talvez um pouco mais de promoção da divulgação, né? do que aconteceu, mesmo que testemunha disso. Reclamei apesar de ter falado comigo, não, mas botei no Facebook, eu falei assim, eu sou das antigas, não se pode pensar em divulgar somente também porque colocou ali no Facebook. A gente tem que pensar numa mídia mais direta, né, que seja mais imediata, porque aquela questão que nós estamos falando de formação de público, e essa formação depende muito desse contato. Sim. Eu queria colocar um pouco de pimenta nesse caldeirão, dizendo também o seguinte, talvez até um pouco dessa
sua fala, última, eu não consigo perceber graus de importâncias, um maior do que o outro, dos diversos agentes formadores e transformadores de uma sociedade, da cidade. É difícil, pelo menos, colocar grau nisso daí. Eu acho que todos têm a importância. Não tem como colocar. Daí eu acho muito, digamos assim, pecaminoso você deixar de premiar esses diversos agentes formadores e transformadores. Eles têm que participar do processo. Talvez um grande erro seja a gente olhar isoladamente um segmento que a gente pertença ou que goste mais e tentar, digamos assim, fazer com que aquilo aconteça, mas de uma forma isolada, como se a gente fosse dono de toda a verdade, de todo o saber sobre aquilo. E não é assim. Sociedade ela é feita, é de uma diversidade tamanha desses agentes que todos devem ser contemplados. Então o poder público tem que estar presente, sim. Porque ele faz parte também como agente de transformação. Assim como o poder privado também tem que estar com todas as suas representações. A educação tem que estar presente. A saúde tem que estar presente. Todos. O profissional de outras áreas tem que estar presente quando a gente fala nessas transformações e principalmente naquilo que diz respeito, quem está aqui tratando hoje, que é a arte, porque conta a história. A arte ainda tem essa incumbência enorme dentro da sociedade, porque ela também conta a história nossa, a história de toda a humanidade. Então, eu queria dizer, para ficar com bastante pimenta, essa ideia é fantástica, trazer o ensino para cá, principalmente o ensino da arte, é fundamental para que nós possamos ter essa formação do público. Mas eu queria, em destaque, quando a gente fala em agente, desses agentes transformadores da sociedade, não deixar de falar talvez aquilo que é mais importante, que são as pessoas comuns. Porque quando a gente está falando isso, que a gente está querendo fazer que haja transformação de fato, nós não podemos deixar de colocar dentro desses, fazer com que pertença a essa discussão da gente aqui, as pessoas mais comuns, aquelas que a gente não pertence a nenhum daquele tipo de pessoa que a gente está aqui. Porque o amanhã disso aqui, como é que vai ser? Quem é que garante que isso que a gente faz nascer tenha um pedaço só de a ver com essa história toda? Não, a gente tem que estar incluindo nessa visão nossa as pessoas comuns, as crianças. Eu, numa certa ocasião, tive em Nova York com um grupo, e esse grupo era dirigido pelo Charles, que vocês conhecem lá e numa discussão que me assustou amplamente lá naquela ocasião, foi que eu não estava entendendo direito aquilo que estava acontecendo e me alijei de todo o processo. E uma pessoa, percebendo, veio conversar comigo, perguntou, e por que você está assim? Porque a pessoa que estava lá na frente falando, eu disse, falou para todos nós claramente que a arte, ela é elite mesmo, ela é elitizada. Que a arte, na realidade, quem é que pode comprar um quadro de 10 mil reais? Quem é que pode comprar um quadro de 5 mil reais? Então a arte, por si só, por uma série de circunstâncias, ela é uma arte, ela é elitizada. Aquilo que me assustou tremendamente. E essa preocupação que eu tenho
E hoje até se tornou, o que é a arte, afinal de contas? Ela só nos pertence a gente que está aqui. Você tinha falado da questão acadêmica, o Marcelo, até falando dos autodidatas, e eu me incluo, mas esse ser um autodidata, na verdade, você acaba amanhã colocando de alguma maneira, transformando isso numa forma de que todos têm que seguir aquilo também. Quer dizer, o academicismo nunca vai ser abandonado. Eu também sou acadêmico, não me formei em arte, mas sou engenheiro. E eu não posso abandonar o meu academicismo. O academicismo também é parte importante. Daí a importância para isso daí, de trazer o ensino para cá. Mas eu estou fugindo um pouco do assunto e daquilo que eu estava querendo caracterizar, principalmente esses 2 pontos. Eu acho que deve sim colocar todos os agentes, entendeu? Nós não podemos funcionar aqui sem que a parte pública esteja inserida, porque ela é agente também. Como nós vamos fazer isso? Não vai dar certo. Assim como não dá certo, porque a questão ali do que acontece às vezes é efêmera também, é passageira, tudo bem, cabe a nós não deixar que isso aconteça, que a coisa morra, aí com determinado governo passa o outro e tal, basta que isso faça parte de lei, pronto, independente da mudança do governo, ele vai permanecer. Então a gente pode fazer com que isso não ocorra se a gente toma a providência necessária com a mudança do governo para as coisas não morrerem. Isso tem como a gente fazer dar certo. Agora, não deixar a não participação de todos os agentes transformadores, representantes de uma sociedade, representantes não só da sociedade, são formadores de cidade. Porque uma sociedade pode ser um grupo de pessoas, mas a cidade, que é uma coisa assim quase que virtual, mas ela é formada pelo quê? Por todos nós. E principalmente do homem mais simples, que nós devemos incluir, que esse é o outro ponto que eu gostaria. Então, agradecimento e colocar essa partezinha aí de pimenta no caldeirão de discussão para que a gente possa encontrar respostas, que é difícil ter resposta, não é isso? Obrigado, minha gente. Vou só fazer uma observação que a Ludmila fala, né, de não deixar de lado a parte pública, mas é de não ser extremamente vinculado a ela, porque ela tem poder de cercear aquilo que não está interessando, especialmente na área da cultura, que o Ronald falou, que a primeira coisa a ser cortada quando você tem um modelo de governo que não quer muitas vozes se intrometendo, é cortar essa área. Então, quando se fala em uma escola, eu acho que você está incluindo todos os agentes, porque uma escola é um lugar que é para estar de porta aberta e com circulação de todos os níveis de saberes. Não existe o saber, né? Então, abrigar, e o que eu imagino dessa escola do quilômetro 7, né, que é o Marcelo Brandt que está tomando essa iniciativa, ter essa mesa aqui hoje já é um começo, é o primeiro ponto, ou vários pontinhos que ainda formam um ponto só, para se construir esse novo modelo de ensino, porque a gente está vivendo uma crise da educação no mundo, no Brasil, então, a gente está assim, naquela zona totalmente abaixo do Equador, né? Então, tudo pode acontecer. Eu acho que a gente tem que prestar atenção, são oportunidades, e a gente tem que se aliar. Agora, se vai ser público, privado ou não, vai ter que ser estudado. Eu acho que o problema não é como que vai entrar, a quem a gente se agarrar. É ver as oportunidades, olhar com clareza e ver aonde a gente quer se associar. Porque a gente também, uma palavra que está na moda agora, é aquela ilação. Qual é dessa ilação que a gente quer, né? Então, acho que é isso. Quando eu falei sobre o conjunto de pontos, eu estava falando exatamente disso, e esse conjunto de pontos, ele não exclui ninguém.
ele inclui, ponto é ponto, pode ser o jovem, o velho, o rico, o pobre, o preto, o amarelo, o macumbeiro, o cristão, o evangélico, pode ser, o ponto é ponto. O ponto que eu estava colocando era justamente pessoas, os atores da cena, e a cena é a linha, e é o conjunto de linha faz o plano. Então, quer dizer, o que eu estou falando? É justamente de juntar os seus iguais, de juntar os seus pares, de falar para aqueles que te ouvem. Aqueles que não estão ouvindo ou que simplesmente querem polemizar, às vezes é um ponto distante que a gente não vai juntar e não vai construir nada. Então tem de juntar os seus pares, aqueles que conseguem entender aquilo que você está falando e concordam e vamos juntos. Eu acho que, inclusive, só fazendo é que a gente vai saber como é que é. Inclusive, talvez, se a gente não incluir o poder público, ele vem até nós dizendo: o que vocês estão fazendo? Aí a gente fala: olha, você não tem nada a ver com isso. Eu não sei se... Das feiras não interessavam, então vamos trazer quem interessa. Exatamente. Vamos falar para os nossos pares. Os melhores interlocutores são os nossos amigos, os inimigos estão longe. Os pontos que eu falei são os pontos mais próximos, assim como o Marcelo. Olha que ponto bonito. Olha o ponto Marcelo, olha o ponto Roberto. São esses pontinhos que vai construir alguma coisa. Entendeu? E só fazendo é que a gente vai saber como é que é. Mesmo que a gente comece com 6 pessoas, comece com 20 pessoas, já começou. Então, é mais ou menos por aí, entendeu? Era justamente desse ponto que eu queria falar, porque pela nossa experiência aqui, eu participei de Conselho de Cultura, a minha cadeira era Linguagens Visuais, durante os 9 anos. Agora eu me aposentei, eu disse para eles que... Volta. Vai ser arroz, vai ser arroz. Então, a gente vê o seguinte, né, pela minha experiência, porque eu sempre tocava nesse assunto, quando eu pegava o microfone lá, os secretários de cultura estavam presentes, que às vezes eram presidente do conselho, né? E eu procurava mostrar a necessidade de ter espaço público para lá. Não adiantava nada, não adiantou esse tempo todo. Então eu vejo hoje claramente que se a gente começar algo, eu digo a gente, porque a gente tem que se incluir também, a gente está aqui também para isso. Se a gente começar fazendo uma coisa, né, que a gente goste do que está fazendo, e a gente sinta que é o caminho, com certeza eles vão querer, inclusive, serem o pai da questão, da ideia. Então é isso, é só isso que eu quero dizer. É começar de uma forma não muito sofisticada, mas simples, até para que as pessoas comecem a chegar e vão chegar. Tenho certeza. Muito obrigada. Acho que essa sua explicação agora foi fundamental. Na verdade, também eu quero dizer o seguinte: eu não digo que se deve fazer convite a este ou aquele agente, assim como eu estou dizendo que a gente não deve partir com a premissa de que este ou aquele agente não deve participar. É isso que eu quero dizer. Tem que ser uma coisa muito em aberto. É essa situação que eu quero dizer, porque nós somos o resultado do somatório desses diversos entes, enquanto sociedade e enquanto cidade. Nós não podemos vencer sozinho. Jamais vamos conseguir vencer sozinho. Até porque a cidade depende não só de nós como um dos agentes. Ela depende dos diversos agentes que a compõem para que ela tenha resultado. Se essa cidade não tem um resultado que é desse conjunto, porque nós estamos falando aqui de arte, mas temos um conjunto também aqui. Mesmo dentro de uma situação, de um desses agentes, nós temos subdivisões. E seria a mesma coisa que nós pegássemos isso e alijássemos do processo qualquer um desses segmentos. Ou partir da premissa de que sozinho nós poderíamos fazer. Eu, para vencer como arte, preciso de público. Eu preciso da instituição que concorde comigo. Eu preciso do galerista. Eu preciso do colecionador. Eu preciso do comprador. Eu preciso da sociedade como um todo. Eu não vou conseguir vencer sozinho.
Então, o que eu quero dizer e afirmo não é que eu tenha a obrigação de convidar um órgão público para participar, mas que também não devo ter o pensamento de que eu faço determinadas escolhas agora. Não, você sim, você não. Enquanto nós precisamos, para vencer, desse conjunto de forças, porque sozinho não vamos fazer. Também era isso que eu queria afirmar. Você queria falar, tem alguém aqui que seja da escola de arte EAD que tem aqui à distância, não, né? Porque esse aqui é o caso, acho que tem uma escola de arte aqui, de à distância, eu dei aulas, tudo à distância e tudo. Essas pessoas que estudam arte, que moram aqui, não estão aqui. Eu lembro que a Dirce estaria aqui, ela não dá, né? Pois é, e ela estaria aqui com certeza se estivesse entre nós ainda e tal. Mas assim, essas pessoas não vêm aqui. Esse aqui é o problema também. Acho que já teve uma tentativa de escola, o Cacau botou isso, e ele falou assim, na universidade particular, eu tenho certeza que você forma uma turma, mas não vai ter continuidade. Por isso, empresarialmente, não é interessante ter uma escola de arte. O que eu acho que a gente pode ter aqui realmente é fazer coisas nesse formato que o Marcelo está fazendo, que eu acho interessante. Porque isso também tem sua importância nesse sistema de ensino de arte. Porque muitos, a gente sabe disso, o Marcelo acho que tocou nesse assunto, na Escola de Belas Artes a gente não aprendia nem 10%, né, Ronda, do que a gente aprendia muito indo à exposição, indo a debates, a discussões. Então eu acho que o papel dessa coisa do Marcelo é muito importante nessa formação e eu acho que é por aí que a gente tem que ir, comendo pelas beiradas, fazendo coisas assim que não seja talvez uma escola formal, que acho que até já existe. Eu acho o seguinte, eu penso que, para começar, essa ideia da escola é uma ideia muito maravilhosa, mas ela é muito utópica agora. Mas eu acho, como eu viajei o Brasil inteiro, uma boa parte do mundo, sendo convidado para dar oficinas de 10, 15 dias, o Marcelo, ou quem daqui tiver interesse, convidar artistas para darem oficinas semanais, de 5 dias, 6 dias, um workshop, vamos ter uma oficina de arte com fulano de tal, que vai acontecer uma semana só. E o artista vem, fica uma semana aqui, como eu, por exemplo, agora eu vou dar uma oficina dessa em Recife. A Rosa Mello, que é produtora do Parque Lage, ela também é produtora independente, ela me convidou para fazer, chama Criaturas Urbanas. O nome da oficina serão 6 artistas do Brasil inteiro que estarão no mês de setembro em Recife, dando oficinas. Eu já limitei em 10 pessoas a minha turma, porque fica mais fácil de trabalhar. E eu vou ficar lá 2 semanas, serão 15 dias. Nesses 15 dias nós teremos um fim de semana ativo e 2 fins de semana livres. Chega no fim de semana, trabalha a semana inteira, o fim de semana do meio trabalho também, o último fim de semana não, seriam 2 fins de semana livres e um fim de semana envolvido com a oficina. Essa oficina ela sempre tem uma parte de discussão teórica no início, que eu levo alguns textos e distribuo para as pessoas, às vezes eu até mando os textos antes de eu chegar na cidade. Quando chego lá, os alunos que tiveram interesse, que já estão afinados com aqueles textos, já têm assunto para conversar, e a gente começa durante a semana conversando e já provocando alguma ideia de cada um para poder fazer alguma coisa na cidade. E coisas pontuais, elegantes, educadas e potentes. Elegantes e educadas é ótimo por conta da história do vandalismo, né? Que todo mundo acha que arte pública é vandalismo, né? Então, assim eu funcionei, eu fiz em Maceió, assim eu fiz em Recife mesmo, já fiz 2 oficinas lá, fiz em Nova Iguaçu, na Baixada também uma oficina, fiz, e tudo pela FUNARTE, pela Rede Nacional de Artes Visuais. Então, antes de uma escola de arte dessa, com o currículo, com tudo, que toda semana vai ter aula e tudo, você pode convidar artistas para darem oficinas pontuais de situações ímpares da linguagem artística, independente de uma oficina de pintura, pode ser, de desenho, pode ser, um desenho de observação, pode ser, mas pode ser de interferência urbana, mas pode ser sonora, de arte sonora, mas pode ser de arte pública, aberta ao público, para envolver um público
totalmente naif, totalmente fora do meio de arte. Quer dizer, existem várias oficinas que a gente sabe que são artistas potentes, como Paulo Paes, como vários que participaram, o próprio Ives, o Ives morreu, né? Enfim, mas o Ives deu uma oficina maravilhosa. Então, quer dizer, vários artistas que fizeram oficina junto comigo em outros lugares do Brasil tiveram um público enorme, um interesse enorme em outra coisa. Isso deixa marcado esses alunos que fizeram as suas oficinas. Por exemplo, hoje eu tenho um aluno de doutorado na pós-graduação, onde eu dou aula em linguagens visuais da UFRJ, que fez minha oficina em 2005, lá em Brasília, que é o Rodrigo Paglieri, que é um chileno. Esse cara fez a oficina em Brasília. O resultado do trabalho foi aquele pisar em ovos, que a gente pisa em 4.800 ovos no Planalto, no pleno mensalão, e o Rodrigo gostou tanto dessa oficina e tudo que ele ficou ligado ao Rio de Janeiro, viu que eu dava aula em linguagens visuais, tentou a prova, passou para linguagens visuais e hoje é aluno nosso, depois de 2005, 2017, 12 anos depois. Então as pessoas não esquecem. Você tem uma oficina bem dada na cidade e que seja potente, que faça alguma coisa acontecer. Não sei se vocês viram aqui em Friburgo, que eu fiz também uma interferência em Friburgo, que eu fiz em Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Eram as 3 cidades coloridas da Serra, que era o Sesc que me contratou, e eu consegui fazer, eles conseguiram, porque eu dei um preço, eles barganharam, a gente conseguiu chegar num denominador, e eu andei com uma carroça no centro da cidade, soltando fumaças amarelas aqui em Friburgo. Em Teresópolis foi azul e em Petrópolis foi vermelho, as 3 cores primárias, vermelho, azul e amarelo. E cada cidade da Serra ganhou uma cor, e eu andava com as charretes com bombas de fumaça, soltando essa fumaça na cidade. Então, quer dizer, isso foi um trabalho que quem viu na cidade de Friburgo, ou Teresópolis, ou Petrópolis, até hoje o estranhamento que causou, perguntou: o que é isso? O que é isso? Para que serve isso? O que está acontecendo? Por que ele está fazendo isso? Só isso já basta. Só essa especulação, só de aguçar assim, o sensível do outro, daquele que está, o transeúnte, o cidadão, aquele que está na cidade, que sabe que tem que andar na calçada, porque na rua o carro pega, sabe que tem que parar no sinal, sabe que tem um guarda, sabe que tem isso, que tem aquilo, que tem um restaurante, que tem... Quer dizer, ele conhece a cidade na palma da mão, mas de repente uma coisa estranha acontece, isso marca, isso sai do lugar comum. Então eu acho que assim, chamar artistas potentes para oficinas que tira o povo, o cidadão, da zona de conforto, tira o artista do seu ateliê, da zona de conforto e cria uma situação de especulação, de pergunta, de provocação, já é coisa pra caramba. Já funciona como uma ativação de um pensamento crítico, de um pensamento de o que é que eu estou fazendo aqui, o que é isso que está acontecendo, por que está sendo feito isso. Só essas perguntas, só a questão de necessidade de responder isso tudo, já cria um público interessado em alguma coisa. Então eu acho que você pode fazer pontualmente antes da escola de arte dessa, que não precisa ser acadêmica de modo algum. Não é que eu seja contra o academicismo, eu sou contra a forma que ele é engessado. Eu acho que toda a academia podia ser atualizada, que todo ano podia não trocar o nome das matérias e continuar a mesma coisa, não, atualizar o pensamento. Então, essa atualização que não há, a gente pode pensar numa escola livre que seja atual, atuante e potente, de uma maneira pontual, em lugar nenhum, em oficina nenhuma, na rua, com o artista atuando na rua, tendo o KM7 como o polo, o catalisador da situação, entendeu? Então a gente não precisa começar com uma mega escola de arte, a gente pode começar com cursos pequenos para 10 pessoas. Quem se inscreveu... E, Ronald, há formatos e formatos que podem ser pensados. Sim. Há diretores que concordam e que eu conheço que o artista vá à escola. Ele pode entrar, sim, fazer sua interferência na escola. Sim. O KM7 pode invadir a escola. Pode. Então, há formatos e formatos. Isso. Na oficina escola, na época a Maria Amélia era secretária, haviam escolas que não tinham professores de arte e a oficina escola abria suas portas para que os alunos fossem lá. Isso. Então, eu acho que a gente pode moldar muito bem diante das situações que a gente tem. Isso. Então, nós esbarrávamos por muitos problemas, como não ter dinheiro para passagem.
Muitos alunos não tinham dinheiro para passagem. Então, quando eu digo que ela esbarra na questão da elite, porque precisa de dinheiro para ele sair da zona rural de Campo do Coelho e vir assistir, fazer uma aula de dança com a Maria Vidal, que era a professora maravilhosa da época. Esbarra, esbarra. Então, o que a gente pode fazer? Formatos e formatos. Sim. Né? Claro. Podemos muito bem E ir à escola de acordo com... Nem toda direção é careta. Isso. Então a Também gente concordo. parte por isso. Existe muita gente boa. Eu queria, assim, só dentro desse pensamento, que começou com o Carlos falando, né, que na Escola de Belas Artes a gente não aprende tudo lá. Não aprende nada só num lugar. Não. Tudo está em todos os lugares. Então, todos esses modelos que foram falados aqui, né, tanto da oficina do artista que vem ficar aqui, ou de ter uma escola, ou da escola ir dentro da outra escola, ou do KM7 para uma escola, ou ir para a rua, é disso que vai se movimentar essas ideias, né, esse pensamento, porque ficar também só na KM7, ou só numa escola, só, a coisa fica aprisionada, a gente tem que botar aí na... Olha só, eu tive uma experiência numa dessas oficinas lá na Holanda, que foi muito interessante, porque eles envolveram, tipo, o restaurante fulano de tal dava a alimentação do artista, o hotel fulano de tal dava a hospedagem. O artista ficava um mês na cidade e ele tinha que pensar um trabalho para a cidade, doar um trabalho para a cidade. Isso é o retorno que o artista deixava, que ele ficava super feliz. Você está entendendo? Então, olha só, se a gente pensar que Friburgo, o centro de Friburgo, não só a praça, mas todo esse redondeza do centro, existem espaços possíveis de abrigar esculturas, ou obras de arte, ou interferências, ou nem que seja alguma coisa efêmera, a gente pode convidar artistas, tipo Cildo, topa fazer uma interferência em Friburgo e fazer um trabalho. Ó, você vai ter um hotel tal, um restaurante tal, e a gente não tem um cachê, mas você vai estar com a sua obra doada para a cidade e a cidade vai preservar essa obra. Qual artista que vai se recusar a fazer isso se ele tiver tempo? Nenhum. Todo mundo quer ter sua obra visível, quer mostrar seu trabalho. Então eu acho que existem vários artistas generosos, gente muito boa, que topariam vir fazer isso, como motomotivo, só como motomotivo, para depois, conforme isso for criando um público maior, que se você disse que teve uma escola com 1.400... Sim, teve sim, eu fui diretora e teve... Então existe uma demanda. Então existe uma demanda. É só abrir os cursos que vão aparecer as pessoas interessadas. Que é pensar um pouco no modelo do teatro, né? O apoio. Você não está vinculado diretamente, mas você tem o apoio. E aí a contrapartida do apoio pode ser uma obra, um livro, ou uma oficina para os empresários, sei lá, tem tanto modelo, é só inventar. Eu gostei muito dessa fase. Quilômetro 7, parabéns.